Veja no ICL Notícias, segunda edição. Where did they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. Petróleo primeiro, democracia depois. Estados Unidos apresentam plano para a Venezuela e deixam transição política como última etapa. And their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. Escalada de tensão com Moscou. Tropas dos Estados Unidos apreendem navio petroleiro da Rússia. Se explica aí, Malafaia. Alexandre de Moraes cobra explicações de pastor por ter chamado militares de frouxos e covardes em protesto bolsonarista. Cambada de frouxo! Cambada de covardes! Cambada de omissos! O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nessa metade de semana, dia 7 de janeiro de 2026, continuamos com o nosso foco principal em relações internacionais aqui, não é isso mesmo, Chico Sá? Boa tarde. Olha, não tem como ser diferente, né? O começo da tarde de hoje, aliás, parecia que era, vem aí... Fim do mundo, né? Fim do mundo, Terceira Guerra Mundial. Deu uma acalmada de leve, mas é o perigo que corremos a cada novo dia. É isso, Chico. Daqui a pouco a Heloísa Vilela vem contar pra gente que ela conversou com o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais. Isso é muito importante porque ele é um dos diplomatas mais experientes do Brasil e ele mostrou que há uma perplexidade total nas relações internacionais, desde o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, também o sequestro do Nicolás Maduro nesse final de semana. Só para adiantar um pouco, porque a Elo é quem vai contar a história, mas o Celso Amorim disse que se a intenção do Trump, do governo dos Estados Unidos, ou for afastar a China das relações comerciais com a América do Sul, os Estados Unidos vão encontrar, sim, uma resistência. Ele também falou sobre o Brasil, garantiu que não tem a menor possibilidade do nosso país aceitar qualquer tipo de imposição como essa que está sendo feita contra a Venezuela e que o momento é de uma mudança muito profunda, que o resultado disso ainda é imprevisível. Então, a análise do Celso Amorim, que é quem entende muito do assunto, a pessoa mais preparada para falar a respeito disso. Heloísa Vilela conversou com ele e vai trazer os detalhes dessa conversa. Só queria atualizar muito rapidamente, antes de chamar a Elo, em que pé a gente está nessa ofensiva, né, Chico? Porque você falou, parecia que era o fim do mundo. De fato, porque os Estados Unidos apreenderam hoje um petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela. Então, tudo tem como pano de fundo também a Venezuela. Somado a isso, também o Trump anunciou que o governo venezuelano aceitou entregar até 50 milhões de barris de petróleo para os Estados Unidos e isso afeta diretamente quem? A China. Ameaça o abastecimento que estava sendo direcionado para a China. Aceitou ali, com a faca no pescoço, né? Não tem o que fazer, né? Não tinha escolha. Mas eu vi hoje um post do professor Reginaldo Nasser, muito interessante, em relação à dependência da China do petróleo da Venezuela. Parece, e segundo as informações colhidas pelo professor, não é a dependência da China de petróleo, desses navios com o petróleo da Venezuela, não é tão significativa assim. O que é mais significativo é a afronta. A afronta, a forma como os Estados Unidos estão peitando a história toda, interceptando navio, o jogo duro do Trump nesse momento. Isso é mais grave do que a dependência econômica do petróleo da Venezuela, que parece que ficaria em 2% de toda a energia que a China depende. Então não é tão grave a matéria bruta ali, o petróleo, mas a forma que está sendo feita. Só que, para nossa sorte, a Rússia e a China, eles trabalham com outro tempo. Tem mais ali uma
uma ideia talvez de Guerra Fria, que as coisas não aconteciam com a velocidade que o Trump quer impor. Então, por isso que não pega fogo do dia para a noite. Tem outro xadrez, o xadrez jogado pela China e pela Rússia. Importante esse recorte que você traz aqui, Chico. O professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais, nosso parceiro aqui no ICL, esteve aqui essa semana, na segunda-feira, também colocando a bola no chão para tentar enxergar tudo isso que está acontecendo, nos ajudar a enxergar tudo isso com frieza e trazendo dados agora a respeito disso. Muito importante. Boa. Vamos chamar a Elo Vilela, lá em Brasília, para contar sobre a entrevista com o embaixador Celso Amorim. Elo, boa tarde para você. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Olha, eu acho que essa entrevista traz com muita clareza um sentimento que a gente já expressou aqui ontem, que é essa perplexidade que o mundo está vivendo diante das ações absurdas, vocês desculpem, tem que usar um adjetivo, absurdas que os Estados Unidos estão tomando, como essa do navio hoje. Quer dizer, os Estados Unidos impõem sanções à Venezuela e impõem ao mundo que tem que cumprir as sanções criadas por ele. Não são, a gente deve lembrar sempre, isso não são sanções impostas pelas Nações Unidas, pela OEA, por nenhum organismo multilateral. Foram impostas pelos Estados Unidos e ele quer que o mundo inteiro cumpra mais. Ainda está dizendo que vai comprar a Groenlândia e se não comprar, se não quiserem vender, vai entrar lá à força e vai tomar. Ou seja, a gente está vivendo, como disse Celso Amorim nessa entrevista, um momento crítico no mundo onde a gente não sabe mais quais são as regras que regem as relações entre os países, porque os Estados Unidos está desprezando todas elas e instituindo a lei da força bruta. Ponto final. Então, ninguém sabe como sair dessa situação, qual vai ser a maneira que o mundo vai encontrar para resolver esse problema, que é um problema mundial, que como eu estava falando ontem para vocês, os diplomatas me dizem foco é no fato de que não é só na Venezuela, é também a Groenlândia, ou seja, é um problema da Europa, é um problema da América do Sul, da América Central, da China, da Rússia, de todo o mundo. É isso que a gente está vendo se formar no planeta hoje. Um país que decidiu que vai mandar no mundo na marra. É simples assim e é assim, apavorante assim. Resumiu muito bem, né? É o imperador do mundo, né? Quer mandar em tudo. Muito boa sua entrevista, sua conversa com o Amorim. Está completo no site do ICL, né? No portal do ICL, muito esclarecedora, né? É uma bela leitura de todo esse teatro aí da guerra que a gente testemunha agora. E o Celso Amorim foi o primeiro, Elo, a dizer que realmente pegou de surpresa o Itamaraty também, que acompanhava de perto essa ofensiva dos Estados Unidos já desde muito tempo, os ataques às embarcações e tudo, eles acompanhavam, claro, aqui no Itamaraty, que isso pegou de surpresa todo mundo, né? Esse sequestro direto e os bombardeios também no território venezuelano e o sequestro contra o Nicolás Maduro também. Elo, daqui a pouco a gente vai trazer assuntos que dizem respeito a gente aqui, né? Ao nosso território também. Então, eu queria te ouvir sobre essas novas ofensivas aí do Donald Trump, que a gente pode ter até uma resposta da Rússia, não sabemos em quanto tempo a gente pode ter uma resposta da Rússia. A China se pronunciou sobre isso já mais diretamente, né? O governo russo, através, acho que foi do ministro da Defesa, mas a Russian TV divulgou que o governo russo reclamou, claro, condenou e disse que os Estados Unidos estão violando leis internacionais de trânsito marítimo. Eles não podem fazer isso. Perseguir um navio por 2 semanas e apreender o navio lá perto da Islândia. Não é nem que ele estivesse nas águas, na costa dos Estados Unidos, não. Então, é muito grave o que está acontecendo e coloca a gente diante de uma situação realmente crítica, como disse o embaixador Celso Amorim, né? Hoje, o governo americano disse que vai levar a tripulação desse navio de bandeira russa para ser julgada nos tribunais dos Estados Unidos. Quer dizer, que direito eles têm
de fazer isso? Nenhum, mas estão fazendo assim mesmo, né? Então é isso que está colocado para o mundo. E quem ainda não entendeu a gravidade da situação, eu espero que acorde agora, porque é gravíssima. Não, a linha do Trump é não pode, mas eu vou fazer do mesmo jeito. E aí seja com Maduro, seja com navio petroleiro, e vai ser assim. Quem leu um pouco sobre a decadência do Império Romano, vê muitos sinais, viu, Elô, assim, de um imperador em decadência que parte para o tudo ou nada. É uma ação muito desesperada. Para demonstrar poder a qualquer custo. Sim, sim. E talvez por isso alguns diplomatas têm me dito, e isso o Celso Amorim não me disse. Celso Amorim disse, dentro dos Estados Unidos existe muita pressão. Ponto. E parou aí. Mas outros diplomatas com quem eu tenho conversado têm dito, olha, talvez nossa única fonte de otimismo seja a próxima eleição que vai acontecer nos Estados Unidos em novembro desse ano, que é a eleição de meio de mandato, que vai renovar a Câmara dos Deputados toda e 1/3 do Senado, porque o que o Trump está fazendo agora pode levar a uma reação. A gente torce que sim e que ele leve uma surra nas urnas, porque a população dos Estados Unidos, apesar de tanto democratas e republicanos serem a favor das sanções à Venezuela, todos esses absurdos que o país comete há anos, como 60 anos de embargo a Cuba, invasão do Iraque, todos esses absurdos foram apoiados por toda a elite política dos Estados Unidos. Quanto a isso, a gente não deve nunca se enganar. Porém, agora existe uma discussão lá grande com os gastos que o governo dos Estados Unidos está fazendo para tomar a Venezuela, para tomar o petróleo da Venezuela, para sequestrar o Nicolás Maduro, num momento em que a população está enfrentando uma inflação de alimentos, está pagando mais caro por tudo. Então, isso pode resultar num problema político para o Donald Trump, cuja popularidade vem caindo há meses. E se continuar nessa toada, ele pode sim ter um revertério nas urnas e mudar a composição do Congresso, que hoje ele tem maioria na Câmara e no Senado. Isso pode mudar e é uma das coisas pelas quais a gente pode torcer nesse momento. O próprio Trump alertou o partido dele, né, os republicanos, em reunião ontem, de que ou a gente ganha a eleição ou vão me derrubar. Tá com receio de um impeachment. Então tem um pânico também, já bateu. Então, essas decisões todas para tentar se salvar também. Você veja que não é uma conta... Agora... Vai lá, Elô, pode ir. Não, eu só queria dizer o seguinte, que também não adianta a gente botar esperança demais no resultado das urnas nos Estados Unidos e uma vitória do Partido Democrata que vire a maioria do Congresso para os democratas, porque eles nunca foram contra a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos a qualquer custo, nunca foram, né? Então também não livra a gente de muita coisa, talvez tire essa ofensiva nua e crua que a gente está vendo agora e volte a ter um pouco de sutileza, como teve ao longo dos anos anteriores, mas vai livrar o mundo dessa pressão que é a decadência dos Estados Unidos, a perda do poder deles, a perda do primeiro lugar de economia mundial para a China. Isso não vai mudar. Essa elite dos Estados Unidos, política, econômica, não vai mudar esse objetivo número 1, que é isolar a China, tirar a China do jogo econômico mundial, diminuir o poder da China de qualquer maneira. Isso aí, Elô. E só para lembrar quem está nos acompanhando, a nossa audiência, que as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos teremos em novembro, e aí são todas as cadeiras da Câmara deles e também 1/3 das vagas do Senado. Então, uma eleição bastante decisiva. Vai dizer muita coisa. O Donald Trump está com esse receio, como trouxe aqui o Chico Sá. Elô, vamos também trazer assuntos importantes de Brasília. Aliás, tem um que está aí nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro tramando... O ano passado falamos muito sobre isso aqui, na trama do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, contra a economia brasileira. O deputado Rui Falcão protocolou hoje um pedido de providências num órgão que é vinculado à Advocacia Geral da União,
solicitando a abertura de investigação e também medidas judiciais contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Paulo Bilinski. Os dois são do PL. E segundo ele, depois da prisão do Nicolás Maduro, do sequestro e da prisão do Maduro, os dois, o Eduardo e também o Paulo Bilinski, divulgaram conteúdos falsos, atribuindo sem provas acusações graves, associando o presidente Lula e o PT ao narcotráfico. Então, a representação diz o seguinte, né, que esse tipo de conteúdo ultrapassa qualquer campo da crítica política e está passando agora a atuar como um instrumento de ataque institucional. Tem até um trecho aqui de uma fala, que é importante a gente trazer, do líder do governo da Câmara, o Lindenberg Farias, falando sobre essa estratégia que é a Constituição. Aliás, ele diz o seguinte, a estratégia da direita é a continuação, do discurso do golpe. Acabou de cair esse trecho aqui da fala do Lindenberg Farias. Então a gente traz agora e volta a conversar. Vamos lá. O GP dizer, foi uma brincadeira, foi um meme. Não foi sério o que aconteceu. Foi toda uma base bolsonarista fazendo discurso. Depois, aqui da Venezuela, o Maduro é o Lula, fazendo charge do Lula preso por agentes norte-americanos. Isso é muito sério. É a tentativa de continuação do discurso do golpe. É como se eles tivessem apostado na primeira via nos militares, como não deu certo, eles ficam apostando nessa desestabilização internacional. Aí, Lu. Essa coletiva acabou de acontecer, viu, Gabi? Não tem nem 10 minutos. E foi justamente por conta do dia 8 de janeiro, porque amanhã haverá aqui em Brasília, a data será marcada no Palácio do Planalto. Então, ele veio falar justamente da importância de falar sobre isso agora, né, novamente, do 8 de janeiro, da defesa da democracia, no momento em que os que planejaram e tentaram executar o golpe estão finalmente cumprindo pena. E é uma manifestação, uma celebração ou uma data que vai ser marcada sem a presença do presidente da Câmara e sem a presença do presidente do Senado. Agora, essa representação do Rui Falcão junto à AGU, a Advocacia Geral da União, eu temo que vai cair no esquecimento, porque a AGU está passando um momento agora que ela só quer se mostrar neutra. Por quê? O advogado-geral da União, o ministro Messias, foi indicado por Lula para ocupar uma vaga no STF, a vaga do Barroso, que está vaga. E ele quer os votos dos senadores todos, que ele conseguir amealhar para ser confirmado. Então, ele não vai mexer com nada disso para não melindrar a direita do Senado. Então, é uma situação que hoje a gente não pode contar com uma movimentação da AGU nesse caso, nessa situação, porque não vai comprar essa briga nesse momento em que ele está, pelo contrário, tentando apaziguar ânimos. Ele está uns dias afastado. Quem está despachando no lugar dele é a Isadora Cartacho, que é uma pessoa de carreira da AGU, mas que é vista com muito bons olhos pelo ministro do STF, o André Mendonça, que gostaria que ela assumisse o lugar do Messias. E ao que tudo indica, existe aí um grande acordo para que ela assuma o lugar e, em nome disso, o André Mendonça ajuda com a bancada mais conservadora do Senado para aprovar o Messias. Então, vocês vão vendo que por aí vai ser difícil a AGU, nesse momento, se mexer com essa atitude abominável desses deputados que foram para as redes sociais tentar associar o presidente Lula e o PT com narcotráfico, sugerindo que ele deveria ser preso pelas forças dos Estados Unidos, fazendo todo tipo de meme e postagem dessas mais nojentas, pedindo intervenção dos Estados Unidos aqui dentro, imputando a pessoas crimes que elas nunca cometeram, como sempre, usando de fake news para tentar desestabilizar o governo, desacreditar o processo eleitoral, desacreditar a presidência da República, mas do mesmo, né, gente? Ô Chico, a Erika Hilton também, na segunda-feira, protocolou lá na PGR, só que aí contra o Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro, mas também por estimular
enfim, ações contra o Brasil, apologia ao golpe de Estado. O teor é parecido, né? Ela ataca uma área que não é específica, não são os mesmos políticos que o Rui Falcão tenta enquadrar via AGU, mas é o mesmo assunto. O assunto é o mesmo. É o mesmo assunto. Tem, além de tudo, eles estão pregando muito que mais um caso de 72 horas, que em 72 horas o Maduro vai fazer uma delação para atingir o Lula. Então aquela nova onda, aquela repetição de fake news da extrema-direita, mas a Érica eu acho que está no caminho mais certo, a Érica Hilton, a deputada, porque se vai sair alguma coisa, pode ser via PGR. E olhe lá, também não está com essa vontade toda, está jogando ali em clima de time de férias ainda o Procurador-Geral da República. Mas são atitudes que são mais políticas, é mais para jogar no teatro da política de Brasília do que esperando realmente algo mais afetivo. A AGU não vai mexer com nada até resolver o caso do Messias no Senado. E é simbólico também, tem um tom para a população. É fazer política, né? É fazer política. Eu vou dizer uma coisa, eu vou tentar, mas acho que a instituição, no geral, chamada Brasília, não vai resolver problema nenhum dessa natureza de combate a essa nova onda de fake news, nem tão cedo. Elô. Não, eu acho que teria chance, porque o Rui Falcão, nessa representação que fez a AGU, ele pede que isso seja enviado à PGR, seja enviado ao STF, para ver se isso também não cabe dentro do inquérito das fake news. Porque é um caso típico de fake news e fake news perigosa. Então, se houver isso, mas eu não acredito que a AGU vá fazer isso, nem vai enviar para o STF. Acho que se existe alguma chance de uma medida de fato acontecer, é via PGR, como o Chico estava falando. Por ali pode até que ser que alguma coisa aconteça pela AGU. Até março, abril, dependendo de quem ocupar o lugar do Messias, aí a gente pode ver alguma coisa por enquanto. Não se animem, porque eu acho que dali não vai sair nada por enquanto, não. Eloy, você citou também algo que é importante da gente discutir aqui, que é a ausência, ou melhor, as ausências dos presidentes da Câmara e do Senado. O Hugo Motta e o Davi Alcolumbre não vão nesse ato pró-democracia, que é amanhã, 8 de janeiro, um dia importantíssimo para a gente ter memória sobre o que aconteceu e também a trama golpista. E é uma coincidência, porque falamos já aqui, ontem até com o Luiz Costa Pinto, sobre como o presidente Lula deve vetar a dosimetria que veio de aprovação no Congresso. Acho que tem evitar um constrangimento ali, claramente, porque tem movimentos sociais, os ministros vão, movimentos sociais, então a presença das pessoas, evitar um constrangimento também, vaias, enfim, por conta da dosimetria que foi aprovada no Congresso Nacional no ano passado. Né? Exatamente, eles lembram o que fizeram no verão passado em relação a esse tema. Eles lutaram arduamente pela dosimetria. Então, se chega amanhã, que é um evento de memória, um evento forte para lembrar, para não deixar o país esquecer, porque senão esquece muito rápido. E eu acho que o temor é realmente de não serem bem-vindos ao ato. E aí, Elu, como é que estão as coisas por aí em Brasília sobre isso? Olha, Gabi, eu cheguei hoje no Palácio do Planalto e vi a preparação. Existe uma grande movimentação, eles estão preparando 2 telões enormes para botar do lado de fora no Palácio do Planalto, porque eles acreditam que não vai ser possível acomodar todo mundo no salão onde eles fazem esse tipo de evento, que é enorme, mas eles querem contar com a presença de movimentos populares e ficou ao encargo do ministro Boulos fazer essa convocação e trazer gente. E eles dizem, olha, vai ter bastante gente. Claro, a gente não vai ocupar a Praça dos Três Poderes, até porque ela está em obras, tem muita pedra solta e tal, mas vai ser aqui no Palácio do Planalto e do lado de fora. Então a gente deve ver, com certeza, uma foto do presidente Lula com todo o pessoal que aparecer lá, porque é isso que ele quer. Ele quer mostrar que a defesa da democracia é feita pelo povo brasileiro, não é só uma questão do STF.
STF, é de todos nós. Então tem essa convicção, essa certeza, e o presidente Lula fará com firmeza essa defesa da democracia, especialmente agora, como eu disse, quando quem perpetrou a tentativa de golpe está na cadeia. Agora, a ausência do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre já estava na conta. Todo mundo já sabia. O líder do PT acabou de dizer isso aqui agora. Isso já estava precificado. Ninguém estava contando com o fato deles aparecerem. Eu conversei com uma pessoa hoje que trabalha na Secretaria de Relações Institucionais, justamente fazendo essa conversa com o Congresso, e essa pessoa me disse, olha, esse pessoal, ainda o Centrão, por exemplo, ainda olha para essa história como se fosse uma pauta da esquerda e não como uma pauta de defesa da democracia. Então eles não vão participar de um evento como esse de jeito nenhum. Olha como a coisa foi distorcida, né? A casa onde eles trabalham foi atacada, foi depredada, as obras de arte aqui dentro foram destruídas e eles ficam considerando isso uma pauta da esquerda. Realmente, onde eles estariam se tivesse um golpe de Estado, a gente voltasse a ter um regime de força. Mas enfim, então eles não irem já estava na conta. Agora, até porque não sabe foram, se né? O presidente Lula vai... Pois é. Agora, ninguém sabe se o presidente Lula vai usar o evento, que seria um momento perfeito para assinar o veto a essa lei aprovada no Congresso da dosimetria. Não existe, eu falei hoje com a Secretaria de Comunicação, não existe, não estão confirmando, não existe aparentemente uma decisão ainda. Isso é uma coisa que o presidente vai decidir em algum momento antes de amanhã, mas de qualquer forma, como disse o Lindbergh Farias aqui agora há pouco, isso virá, o veto virá. Até o dia 12, essa lei será vetada, sem dúvida nenhuma. E ele ainda foi otimista, ele disse que acha que derrubada do veto não será pautada no Congresso esse ano, porque ele acha que o Congresso vai querer ter uma pauta positiva, discutindo fim da jornada 6x1, coisas que interessam ao povo brasileiro, porque, claro, é ano de eleição. Claro, é ano de eleição. Ô Chico, eu falei, e até porque não foi, porque é muito ruim a sinalização dos presidentes da Câmara e do Senado. Desde o 8 de janeiro de 2023, nenhum presidente da Câmara e do Senado esteve marcando presença nesses atos de memória e de fortalecimento da democracia. Então, essa pecha... Só o Pacheco, né, Gabi? O Pacheco fez a primeira foi feita aqui no Congresso, no salão ali embaixo, e o Pacheco estava presente, né? Foi o único, mas foi feito aqui e o presidente da República veio aqui, né? Não foi ele que foi ao Planalto. Não sei, mas foi o único, você tem toda a razão. Depois disso, ninguém foi. É uma sinalização muito ruim e é isso que a Lu falou, não pode ser um evento que se restringe ao STF ou então à esquerda, é de toda a população. Mas eles fazem questão de não estar nessa foto. Em nome de agradar, continuar agradando ainda o bolsonarismo, sei nem se existe mais o tal do que a gente chama de bolsonarismo, mas a extrema-direita existe. Então, eles continuam tentando esse agrado. A gente tem que lembrar que o Alcolumbre ele termina, encerra as atividades parlamentares do Senado no ano passado, ali meio revoltadinho com o governo Lula. Então, eles se juntam, o Hugo Motta, nessa história. E seria muito importante se fosse amanhã o veto do Lula, porque tornaria muito mais forte ainda a ideia de memória da democracia do país. É isso, a gente vai acompanhar. Mas eu não sei se ele vai fazer isso não, viu, Chico? Vamos ver o que ele vai fazer. E essas relações aí foram apaziguadas, né? Porque o Lula deu o Ministério do Turismo para um político da Paraíba, escolhido ou em acordo com o Hugo Motta, e parece que ele já parou as arestas com o Alcolumbre também, todo mundo querendo um ano mais tranquilo no ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Nesse ano, digo, né? A gente está falando de ano que vem, esse ano. Verdade. Eu também nem percebia. Parece que a gente emendou um ano no outro. Né? Parece que não acabou. Aconteceu. Parece que não acabou e nem começou. A gente emendou. Elô, então amanhã você vai estar com certeza de olho aí em Brasília, é um dia importante. Deveria ser, pelo menos, para toda a população brasileira e também para todas as autoridades aí em Brasília. Elô vai acompanhar.
Valeu, querida. Obrigada e bom trabalho por aí. E até amanhã, porque amanhã eu estou de volta aqui para contar para vocês como é que foi. Tá Essa bom? semana é Opa, para nossa sorte. Sim, é isso aí. Luísa bom. Vilela aqui junto com a gente. Chico, e fortalecer o jornalismo independente é importante. Acho que vale mais uma vez lembrar aqui que a gente está com votação no IBEST, né, na categoria Portal de Notícias e Jornalismo. É mais uma sinalização que a nossa comunidade pode dar de fortalecer o jornalismo do ICL, lá em icl.com.br/IBEST, votando no ICL para ter o bicampeonato. Importantíssimo, vamos ao bi, né? Bicampeonato. Rumo ao bi, acho que a comunidade sempre chega junto nessas horas. E ICL forte é sinal de que quem está na audiência vai ter ali combatentes a favor da democracia. É isso aí. Então, o recado para você apoiar o jornalismo do ICL, você vai levar 2 segundos, é muito rápido. Então, enquanto você está assistindo aqui ao N2, dá para você votar no prêmio IBEST, que é um prêmio importante na ICL, na internet, e reconhecimento do ICL também. Vamos chamar Rodrigo Viana aqui para a nossa mesa redonda. Rodrigo, que também já chega aqui com a gente com mais uma história, assim... Notícia, Gabi. Eu ia dizer estarrecedora, assim, é chocante, não deixa de ser, mas é mais uma vindo lá dos Estados Unidos, né? Gabi, mas olha, essa imagem está correndo o mundo. Eu estava no ICL Urgente ainda avaliando o que era aquilo e agora se consolida uma operação da ICE. As imagens estão aí na tela, gente. A polícia do Trump contra os imigrantes matou, executou, a gente tem a imagem sensível, né? Então... Você, se não quiser ver, eu estou contando aqui para você, mas os policiais se aproximam de um carro e simplesmente, olha aí, atiraram. Já foi o tiro. Queima-roupa, né? A queima-roupa mataram na hora a mulher de 37 anos que estava dirigindo na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, e a informação é que depois os agentes impediram o médico de atendê-la. A gente vê isso muito em operações aqui no Brasil. Meu Deus. Então, o nosso colega Flávio VM Costa mais cedo disse, é a Gestapo do Trump. Olha isso, gente. Total. Eles descem de um carro sem identificação, abordam o carro dessa mulher numa cidade com neve ali, tempestade de neve. Ela, por algum motivo, se assusta, não sei, acelera o carro e toma um tiro. Tem imagens mostrando o para-brisa bem no lugar ali do motorista com o buraco do tiro. Atiraram direto nela e logo depois, estas imagens de uma rebelião popular em Minneapolis contra os agentes da ICE. A ICE mandou, o ICE, né? Agente de imigração, né? De imigração. 2.000 agentes estão atuando ali em Minneapolis numa grande operação anti-imigrantes. O prefeito de Minneapolis exige que os agentes deixem a cidade. Então tem um conflito entre as autoridades locais. Olha isso, na rua. A gente costuma ver essas imagens, às vezes, quando a polícia faz ações em comunidades aqui no Brasil, mata e depois as pessoas vão protestar. Isso lá numa cidade importante dos Estados Unidos, Minneapolis. Aí é um carro dos agentes cercado. Os carros nenhum tem identificação, Gabi. Olha isso. Então, é impressionante. As pessoas cercam, a gente sai para ameaçar as pessoas. É muito chocante o que a gente está assistindo. E o Donald Trump apavorando o mundo e apavorando a população lá também nos Estados Unidos. Autorizando, né? O discurso do Trump, ele autoriza esse tipo de crime. Uhum. Ele autoriza esse assassinato. O militar, e ele se sente autorizado a cometer esse tipo de atrocidade. Pô, meu chefe, o imperador, fala tudo aquilo, eu vou para a rua com esse instinto. Ô Chico, e você sabe que a cara de pau do Trump, ele saiu em defesa dos agentes e disse que, na verdade, os agentes estavam reagindo a um ato de terrorismo da mulher. Ela parou o carro, acelerou devagarzinho, né? Não jogou o carro em cima dos agentes. Eu não sei, ela se assustou, não sabemos o que acontece. Nada justifica que os caras atirem a queima-roupa para matar, a não ser isso que você falou. Estão se sentindo autorizados pelo presidente a matar quem apareça pela frente. Seja um venezuelano, seja um estadunidense suspeito, entre aspas, porque estava passando na hora errada no meio de uma operação, Gabi. Olha, a imagem que é impressionante, até estava vendo também aqui a imprensa falando sobre isso, não que faça alguma diferença na brutalidade do que aconteceu, mas até uma senadora
afirmou que essa mulher é uma cidadã americana. Então, é uma cidadã americana. A mulher morta. Coisa impressionante. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente e ele já mandou uma imagem também de como a propaganda do governo Trump está se colocando em relação a isso, né, Jamil? Boa noite para você, já começando com essa notícia que acabou de sair agora à tarde, com essas imagens mostrando a que veio a Gestapo, né, como disse o Flávio, a Gestapo do Trump. Gabi, boa noite Chico, boa noite Rodrigo. É absolutamente chocante tudo isso. O ódio mata. Nós precisamos entender que quando você dissemina o ódio, ele em algum lugar, em alguma circunstância, vai matar, vai gerar alguma situação em que algum tipo de descontrole, ou do agente, ou de quem quer que for, quem quer que seja, leve a uma situação de confronto. Mas vamos explicar essas cenas que vocês estão vendo. Em primeiro lugar, o que tem acontecido nos Estados Unidos? Quando os agentes do ICE chegam a um bairro, o que tem acontecido é que o bairro, os vizinhos, não os imigrantes irregulares, porque o imigrante irregular ele não vai sair de casa para confrontar o ICE. Os vizinhos, os americanos, as pessoas que vivem de forma regular naquele país, aqueles que não devem temer absolutamente nada a uma possível deportação, saem às ruas para, obviamente, dizer aos agentes do ICE, vocês não são bem-vindos aqui. Esses nossos vizinhos são parte da nossa comunidade. E é exatamente essa cena que aconteceu mais uma vez. Esse carro era de uma americana, absolutamente regular, não existe nada de uma fuga dela, não é nada disso que estava acontecendo, e esse grupo de pessoas estava protestando em relação à presença dos agentes do ICE naquele bairro. Esse carro, portanto, estava parado justamente nessa situação para dificultar, sim, a passagem dos agentes do ICE, e ela, então, quando ela se vê, as cenas falam por si só, ela sai, ela tenta sair justamente da situação. E aí é alvejada pelos tiros do agente do ICE. O que acontece depois são essas outras cenas que vocês estão vendo, que obviamente as pessoas saindo às ruas para protestar. Com o quê? Com bolas de neve, gente. Com bolas de neve. Nós estamos falando de uma milícia de um lado contratada para deportar pessoas e de outros absolutamente gente desarmada, a comunidade do bairro, basicamente tentando, obviamente, reagir ou pelo menos expulsar esses agentes. O que acontece neste momento é que imediatamente depois dessas cenas, nós já temos, e isso é uma prova da rapidez da extrema-direita em tentar inverter a situação. Em primeiro lugar, Donald Trump indo às redes sociais para dizer que, na verdade, isso tudo é culpa da esquerda radical. É assim que ele coloca nas redes sociais, da esquerda radical. Que essa mulher que fez o vídeo estava, obviamente, segundo ele, desequilibrada. A mulher estava desequilibrada. E que a mulher dentro do carro tinha tentado matar o agente passando com o carro por cima dele. Não estou eu dizendo isso, Donald Trump está dizendo isso nas redes sociais. É só ver a imagem, que ela não tenta passar por cima. De jeito nenhum. O policial está ao lado, inclusive. Agora, além disso, eles imediatamente colocaram uma campanha nas redes sociais. Eu estou ao lado do ICE. Temos as imagens, Jamil, a gente vai colocar. Vamos colocar? É impressionante. Olha ali. I stand with ICE, né? Eu estou ao lado do ICE, né? Eu estou com o ICE, né? Eu apoio, etc. Jamil, me chama a atenção também, além dessa rapidez da extrema-direita para responder nas redes, Gabi, não sei se a Gabi queria trazer mais detalhes sobre isso, mas todos os carros dos agentes não têm identificação. É uma polícia que age sem identificação, na melhor tradição dos esquadrões que agiam aqui, da pior tradição dos esquadrões que agiam nas ditaduras latino-americanas. Então a gente pode dizer que tem um regime com uma polícia política assassinando. Hoje nós temos uma imagem, Gabi. E aí acho que você ia trazer o Trump, né? Mais detalhes. Isso, o Jamil citou o Donald Trump, Jamil, para devolver para você, quero até reforçar aqui, grifar que ele fala que é a esquerda radical que está ameaçando, agredindo e atacando os nossos policiais e agentes do ICE diariamente.
E ele diz que essa mulher era uma agitadora profissional que estava causando muita desordem. Foi isso que o Trump foi publicar nas redes sociais, né, Jamil? Eu queria só complementar, porque o Trump fala, essa mulher que está gritando, porque no vídeo, a gente não mostrou aqui, não trouxe o áudio, mas no vídeo há uma moradora, que não é a mulher que está dentro do carro, porque essa, infelizmente, toma o tiro e morre quase que na sequência. Havia uma mulher gravando a cena e ela desesperada, gritando de fato. Eu também gritaria numa situação dessa, qualquer um de nós, né? E aí o Trump disse que ela estava gritando, ameaçando nossos agentes. Quem é que não gritaria vendo uma cena dessa? Uma cena de uma vizinha tomando um tiro no meio da rua, de uma polícia que mascarada, alguns dos agentes estavam mascarados e com carro sem identificação. Parece uma milícia, Chico. E ele fala de crueldade contra os agentes do ICE, sendo que quem estava armado era o agente do ICE, né? Que atira contra essa mulher dentro do carro. Impressionante demais essa imagem. Jamil. Só para também a gente colocar no contexto de que isso nunca acabou, começou ali naquelas primeiras semanas do governo Trump, a gente se lembra, aquela cena daquela estudante em Boston andando e de repente aparecem em volta dela vários agentes camuflados e desaparecem. Ela desaparece e supostamente porque ela escreveu um artigo contra Israel e a favor de Gaza. Eu fico imaginando o que pode ter acontecido num artigo que ela tenha escrito que leve basicamente um grupo camuflado chegar e levar aquela pessoa. E cenas como essa têm se repetido. É claro, como elas têm se repetido, isso é dramático, e eu vou falar sinceramente por que é dramático. Desapareceram do noticiário, porque vem acontecendo de forma absolutamente regular todas as vezes que o ICE chega num bairro de alguma cidade americana. E, infelizmente, é muito triste dizer dessa forma, foi normalizado. E essa normalização é o que tem permitido, sim, que essas operações tenham ocorrido de forma absolutamente incessante. Não é só isso. Para 2026, o ICE está contratando, está basicamente indo atrás de mais gente que queira trabalhar como quê? Como agentes de deportação, para encontrar pessoas que possam estar de forma irregular no país, prendê-las e devolvê-las para os seus países de origem. E aí, essa para mim é chocante, porque como é que você recruta essas pessoas, Rodrigo? Uma das estratégias de recrutamento dessas pessoas tem sido ir buscar aqueles que têm algum tipo de relacionamento com as armas, ou seja, clubes de tiros, grupos que promovem armas, amantes de armas. Espera aí, quem é que está sendo contratado? Quem é que está sendo contratado para fazer parte de uma polícia que tem como objetivo deportar alguém que teve como crime cruzar a fronteira de forma irregular? Porque, não, mas são criminosos. Não, gente, vamos lá. Os criminosos, eles existem sem dúvida nenhuma, mas a deportação que está acontecendo não é de gente, de estuprador, não. As pessoas que estão sendo deportadas são pessoas que simplesmente estavam ali trabalhando, sim, sem um visto, sim, absolutamente. Mas desde quando isso é motivo para você, eventualmente, ir armado para levar aquela pessoa às últimas consequências? Então, é muito sério o que está acontecendo nos Estados Unidos. Para completar, e aí a gente, por favor, precisamos completar com essa informação, o fato de que parte da operação dos agentes do ICE nos bairros tem como base o perfil da pessoa, ou seja, é negra, é latina, fala outra língua que não seja inglês. Ou seja, isso vem sendo colocado em operação. Uma polícia, como o Rodrigo disse, que não aparece identificada, que tem um mandato do ódio, porque não tem um mandato só judicial, tem um mandato de um presidente que diz que aquelas pessoas não são iguais a nós. Então tem um mandato já que vem empacotado de uma forma diferente, e para completar, claro, tem uma orientação a procurar aqueles que não estão falando inglês na rua, que têm a cor da pele um pouco diferente, ou que estejam, eventualmente, com um véu. A gente sabe de quem a gente está falando. Claro.
É isso mesmo, Jamil. Até depois a gente vai falar sobre isso, mas houve uma declaração bastante racista do Donald Trump contra os venezuelanos também, e eu até queria partir para esse tema por aqui. Já falamos sobre isso com a Elo Vilela, mas tem uma outra atualização dos Estados Unidos apresentando hoje um plano para a Venezuela que inclui só no final a transição de poder. Então, um projeto que tem 3 fases, a gente vai colocar aqui na tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Foi um projeto divulgado pela equipe do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, a fase 1 é de estabilização. Então, o primeiro tópico, evitar caos político e social após a prisão de Maduro, medidas imediatas de ordem interna e economia. A fase 2 é a de recuperação, abrir o mercado a empresas internacionais. Olha só, falamos muito de petróleo também com a Heloísa Vilela ontem, né? Sim, não, e que abrir mercado, eles cometem a sanção à Venezuela, depois eles falam em abrir mercado. Claro. A Venezuela está sufocada por conta deles. Mas é bom para você desviar o discurso, você inverte a narrativa da coisa. Também na fase 2 ainda é promover reconciliação, veja só as palavras usadas, né? Reconciliação e reconstrução da sociedade. E a fase 3 é a da transição, apoiar então a transição política liderada pelos venezuelanos. Jamil, se você puder nos ajudar também, eu queria entender se algo foi dito, até porque hoje teve uma coletiva para jornalistas ali na Casa Branca, mas eles ficaram muito tempo com uma ladainha bastante local, uma propaganda local, e eles só realmente responderam a pergunta dos jornalistas sobre esse assunto, né? Mas vamos primeiro no plano, Gabi, porque o plano ele é muito simbólico. Em primeiro lugar, eu não sabia que o governo Trump tinha sido eleito para basicamente construir um outro país, porque basicamente essa a missão que ele se dá. Ele se deu, basicamente, a missão de basicamente construir um outro país, obviamente dentro dos padrões que ele escolher. Ele até disse outro dia que a repórter perguntou quem é que está no comando da Venezuela. Ele falou, eu. Então vamos lá, estabilização. Tem um elemento fundamental nessa história que é controlar o dinheiro da renda da exportação do petróleo. Segundo o governo americano, a própria administração americana vai se ocupar de vender o petróleo da Venezuela, olha só, vai se ocupar da venda do petróleo, vai receber o dinheiro e ele promete, Chico, que vai ser em benefício do povo venezuelano, mas administrado por nós, claro, norte-americanos. Tá? Então, é absolutamente incrível essa... Para mim, a gente podia... Cada um desses pontos, na verdade, é uma manchete, tá? Mas essa é a primeira manchete. O dinheiro do petróleo vai ser controlado pelos Estados Unidos e serão os americanos que vão decidir para onde vai esse dinheiro na Venezuela. Primeiro ponto. Segundo ponto, não pode mais vender para quem quiser. Vai vender para quem eles quiserem, pelos preços que eles quiserem. Ponto número 2, então a recuperação. Recuperação econômica, vamos lá, vamos falar de reconstrução. Adivinha, Rodrigo, para quem irão os contratos de reconstrução da Venezuela? Obviamente para as empresas chinesas. Não, óbvio que não. Para as próprias empresas americanas. Ou seja, um subsídio para o próprio setor empresarial dos Estados Unidos para reconstruir um outro país que, em parte, foi desmontado por conta das sanções daquele mesmo país. É extraordinário como você pode montar uma máquina de fazer dinheiro. E aí, finalmente, lá para frente, um projeto de reconciliação. Reconciliação com um ponto fundamental, anistia. Anistia colocada para a oposição e, vamos ver, para quem mais? Eu me pergunto, se eu estivesse na coletiva, eu perguntaria, a anistia vai valer para o Maduro ou não? Sim. Eu fico só querendo saber, porque de repente esse é o plano, mas vamos ver. Aí perguntaram para o Marco Rubio, não nessa coletiva que você estava falando, Gabi, mas uma outra, um quebra-queixo, na verdade, com o Marco Rubio. Então tá, então a eleição é para quando? Ele falou, sem planos por enquanto. Nós não temos cronograma, não vamos colocar
como é, Chico, a carroça na frente dos bois. bois, não é bem assim, vamos com calma. Ou seja, nós estamos falando aqui de um plano para reconstruir, primeiro para pegar o dinheiro de um país, depois para reconstruir aquele país com as minhas empresas. E, eventualmente, lá para frente, não sei quando, porque eu não vou te prometer quando, afinal de contas, tudo pode acontecer, lá para frente a gente fala, então, em um cronograma eleitoral. Esse é o plano oficial, gente, eu não estou inventando, hein? Esse é o plano oficial apresentado pelo governo americano para a gestão da Venezuela a partir de agora. Acho que o Jamil foi bastante didático em grifar todos esses pontos aqui. E, Jamil, muito obrigada. Importante ter você aqui mais um dia junto com a gente. Obrigado, Jamil. Obrigado, meu caro. Muito bom dia. Aliás, Jamil, que tem na sua coluna, lá no nosso site, clnoticias.com.br, atualizando quase que minuto a minuto, porque toda hora tem o mundo não deixa o Jamil em paz. Muita postagem, o que é muito bom. Acontecendo o dia inteiro. Mais cedo parecia que a notícia do dia ia ser justamente o petroleiro russo. Sim. E os barris que prejudicam, no fim das contas, o abastecimento da China. Mas aí veio agora, no final dessa tarde, essa atrocidade do ICE. Então, a notícia se atualizando com muita rapidez. O que mostra que o Trump é uma ameaça para o mundo e também internamente, né? Então, aliás, esse jogo, essa dialética aí, pode decidir muita coisa, né? O Trump é muito poderoso para fora, ninguém pode detê-lo, mas o cidadão dos Estados Unidos pode dar a virada nas eleições, se é que chegaremos a ter eleição. E são episódios como esse assassinato a sangue frio, que às vezes reviram a história. Sabe, ele está lá no conforto, acreditando que vai manter todo o poderio, vem um episódio desse e transforma ali uma rotina que estava sob controle, perde o controle. Sim. Até porque não dá para você estar ao mesmo tempo paralisando, sequestrando navio de petróleo, sequestrando o presidente de outro país, mexendo com a soberania de várias nações, cuidando dessas deportações criminosas, uma hora desanda, né? Uma hora desanda. Isso. Chico, acho importante você colocar o olhar para isso, porque a gente não sabe os desdobramentos que isso pode ter, de fato, até em relação à questão da Venezuela. Aliás, eu comentei sobre a coletiva para jornalistas que aconteceu na Casa Branca hoje, a respeito da Venezuela, e os jornalistas fazendo perguntas a respeito disso. Tem um trecho aqui, o professor Leonardo Trevisan está chegando. Eu quero trazer o trecho da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, para daí chamar o professor para continuar essa conversa com a gente. Então vamos assistir? Vamos lá. Com legenda. Trump administration, led by Secretary Rubio, the vice president, and the president's entire national security team, is in close correspondence with the interim authorities in Venezuela. And the president is fully deploying his peace through strength foreign policy agenda. So we're continuing to be in close coordination with the interim authorities, and their decisions are going to continue to be dictated by the United States of America. Professor Leonardo Trevisan, boa noite. Já aqui ressalto, até para quem não estava conseguindo assistir a legenda, umas frases muito didáticas da porta-voz da Casa Branca, que o presidente está implementando plenamente sua agenda política externa de paz através de força, que é o que eles publicaram em documento no dia 4 de dezembro, sobre essa nova política de segurança dos Estados Unidos, e depois ela diz o seguinte: suas decisões continuarão a ser ditadas pelos Estados Unidos da América. Quer dizer, os Estados Unidos é quem vão decidir tudo a respeito disso. Boa noite. Nós estamos ouvindo o professor Trevisan, a gente vai ajustar. Agora sim. Agora sim, professor. Boa noite, professor. Eu confesso para você, Gabriela, que eu estou absolutamente aterrado aqui. Eu ouvi o Jamil, eu estava ouvindo o Jamil. Você disse que o Jamil foi didático, não, mais do que isso, premonitório. Premonitório. Eu não sabia que o mundo tinha feito isso. Eu sou um cara meio desinformado, acho que vocês também. O mundo tem rei agora. É um rei no mundo. É um rei que dá ordens, que define como é que todos nós... Ele vai começar pela Venezuela,
mas ele pretende ir para outros cantos. A Groenlândia é um, né? A América, a Europa é outro. Europa no sentido pleno da palavra, né? Ele pretende ditar coisas lá, né? Tem feito isso. Essa discussão que você escolheu não foi à toa que você separou isso, não, Gabriel. Porque, de fato, isso contém a frase mais assustadora: a paz pela força. A paz pela força. Esse é o problema, Rodrigo. É a mentalidade que está embutida nisso aí. Eu tenho relido, hoje pela manhã, eu até busquei e reli o artigo, o texto, que é curto, não é longo não, da Heritage Foundation, o projeto 2025, que é o projeto que constrói tudo isso que a gente está falando, né? E fala exatamente nisso, né? Fala exatamente na ideia de que nós vamos construir paz pela força. Eu detesto fazer essas comparações e usar essas palavras tão enfáticas, né? Mas o final dos anos 30, Rodrigo, foi exatamente isso. Eu entendi teu susto quando eu falei paz pela força, você falou paz pela força? Mas é. Porque é exatamente o discurso que o mundo se acostumou em 1937, 38 e 39. O primeiro foi a Áustria, né? A Anschluss, né? A anexação. Um pouquinho como nós estamos vendo agora, né? A Áustria tinha cessado seus direitos, né? A Áustria passava a ser parte da Alemanha e, principalmente, a Áustria passava a ser governada de uma determinada forma. Depois foi a vez dos Sudetos, e quando chegou na Polônia, né, não deu mais, a Inglaterra e a França. Custou 60 milhões de mortos acalmar a paz pela força. Professor, o senhor está doidinho, professor? O senhor está dizendo que que o senhor Trump está pretendendo? Observe o plano para a Venezuela. É um plano impressionante, né? As etapas do plano, né, descritas de uma forma que vocês já didaticamente fizeram uma apresentação dele, né? Estabilizar o país. Estabilizar o país para quem? Né? Recuperar o país garantindo acesso a empresas. Empresas para quem? Né? Nós vamos fazer uma anistia, como perguntou o Jamil, se ele estivesse faria a pergunta do repórter básico, né? Inclui Maduro? Nós estamos fazendo um plano desse tipo, ao mesmo tempo que, precedendo isso, houve uma outra coletiva com o mesmo personagem, Mark Rubio, falando sobre Groenlândia, em que ele estipula critérios, porque ele pretende comprar a Groenlândia, e aí a Caroline Leavitt, que é a mesma que você apresentou agora, explicou melhor o que ele quer dizer com comprar, né? Ela disse, mas o presidente vai incluir se eles não venderem, porque se é só comprar, eles têm direito. Ela, com uma candura absoluta, ela respondeu, o presidente Trump tem sobre a mesa todas as opções, incluindo a opção da invasão armada, da anexação. Rodrigo, paz pela força é isso. Professor, o paralelo é forte e quando a gente estuda, né, ou revê o que aconteceu no final dos anos 30, tudo era dito e a sociedade, principalmente na Europa, não acreditou. Sim. Porque a Alemanha dizia, a liderança alemã dizia assim, não, nós vamos recuperar o espaço vital alemão. Ah, tá, eles estão falando, mas isso aí deixa falar. Não, deixa aí, calminho, ele precisa se acalmar. Nós estamos vivendo, você está me trazendo uma ideia fantástica. Nós estamos vivendo, em relação a Trump, Brasil, a União Europeia, o México, os mais diferentes países em relação à União Europeia, uma enorme, desculpe, você que provocou a ideia, Rodrigo, uma enorme conferência de Munique, em que todos nós estamos passando a mão na cabeça uma enorme conferência de Munique. Como é que chamava, professor Trevisan, o primeiro-ministro inglês, que chegou a ir lá? Neville Chamberlain. O Chamberlain.
que antes do Churchill, né, foi o primeiro-ministro. Isso. Guarda-chuva. E foi lá e voltou do encontro com a liderança nazista, dizendo, conversei com eles, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Tranquilo, tá tudo resolvido. A fera está acalmada. Ah, tá, sim. Então é um momento perigosíssimo. Eu desconfio. A pergunta mais importante sobre o plano, sabe, Gabriela, foi feita pelo Chuck Summers, que é o senador líder da minoria, que é o que tem 49 votos, porque, na verdade, eles têm 50, mas é 50-50, um é o vice-presidente que decide. O Chuck Summers fez uma pergunta básica. Plano desse tipo quer dizer que tudo isso é um improviso? A Caroline Leavitt ficou brava ao ter que fazer isso para o Rubio, que respondeu, eu já fui senador. Isso é papo da oposição. Coisa menor. Rodrigo, talvez a gente tenha cutucado a onça com vara curta, Rodrigo. Nós estamos vivendo... Olha o que acontece na ONU. A China e a Rússia, de certa forma, passaram a mão na cabeça. Eles não disseram nós vamos enfrentar, eles disseram, olha, lamento. Tudo que o russo disse é um extremo cinismo, né? Por que cinismo? Porque vocês vêm me condenar por eu invadir a Ucrânia e vocês. Sim. Para com o cinismo, foi o que o russo disse. Sim. Mas nós, a diplomacia brasileira, a diplomacia da União Europeia, as diplomacias do Japão, a diplomacia da Coreia, todas elas estão tentando não enfrentar a fera. Mas, professor Trevisan, enormemente. Assim, uma dúvida que a gente estava até tratando aqui agora há pouco, mostrando as imagens de Minnesota, será que o cenário interno dos Estados Unidos pode oferecer uma resistência que as outras nações não estão sendo capazes ou não querem impor, Gabi? Acho que até é o tema que nós temos aqui, não é? Isso, a gente queria ouvir o professor sobre isso e queria atualizar aqui porque nós temos o posicionamento do prefeito agora de Minneapolis falando sobre a morte dessa mulher, dizendo para o ICE, caia fora da nossa cidade. Professor. Não, eu digo isso, Gabi, só para completar. Eu vi o vídeo que vocês apresentaram, é assustador. Professor, mas eu queria só complementar, porque o Donald Trump mesmo chamou a discussão para o impeachment de ontem para hoje. Eu ia lhe dizer isso, quando você falou, eu ia te dizer isso. Chamou a discussão com medo do impeachment. Será que eu vou ser impeachado? Para tentar mobilizar, Chico, a base dele, para tentar insuflar ali os republicanos. Ou a gente se cuida, ou a gente vai dançar em novembro. A gente tem já que a gente puxou essa fala aqui, a gente tem a fala do Donald Trump sobre o impeachment. A respeito disso. Então vamos trazer esse trecho e a gente volta. Vamos lá. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. É isso, eu vou sofrer um impeachment, eles vão encontrar um motivo para me destituir se a gente não ganhar as eleições de meio mandato. O bom é que aí ele pauta a sociedade americana inteira para ter essa arma na mão também. É um alerta também muito favorável. Opa, pelo menos a gente tem uma arma para parar esse homem. Mas ele está sacando antes, né? Assim, quer dizer, tem pedido já rolando, mas ele está sacando antes. Ele antecipa, ele joga o debate na roda a partir de agora. É para isso, Rodrigo, Chico, é para isso exatamente que serviu o episódio Venezuela. Ele estava procurando bastante algum tipo de feito internacional para chamar de seu. Na eleição, ele dizia que resolvia a guerra da Ucrânia em 24 horas quando ele chegasse à Casa Branca. Lembram disso? Sim. Né? O que está acontecendo é que a Rússia continua avançando na Venezuela, na Ucrânia. Não são quilômetros por dia. Poucos, mas são. Todo dia. É uma cidadezinha a mais que eles tomam. Né? Não deu para pacificar, nem criar um fato internacional com Ucrânia e com Gaza. Eu vou criar aqui. Quando a gente olha para o que está acontecendo, nós temos que olhar o episódio da Venezuela, Rodrigo, em 3 etapas. Primeiro, o que o Trump fez foi capturar o Maduro, né,
porque, na verdade, ele capturou o Maduro por um processo de entrega. Alguém entregou. Isso é notório, isso é descarado. Ninguém mais... O primeiro que disse isso foi a Economist, horas depois sabia o que falava, né? Porque agora várias matérias mostram que as defesas foram todas desligadas. Tá, ok, alguém vendeu o Maduro. Ok, tudo bem. Né? Porque, de fato, tem uma luta pelo poder na Venezuela de qual os Estados Unidos se aproveitou. Isso é real. Hoje se soube que, desde abril, a Delcy e o irmão, o Jorge Rodrigues, tinham conversas com o Rubio sobre o futuro e para onde mandar o Maduro. Aí é que eu entendo a oferta do Erdogan de dizer, pode vir para cá que eu garanto. O Maduro não aceitou, teve o resultado que teve. Mas a segunda visão sobre a Venezuela é a gente olhar para a Venezuela dentro do contexto macro, que é exatamente a divisão, que é o que está na nova estratégia de segurança nacional, que é a divisão do mundo em dois grandes pedaços. O hemisfério ocidental, aí incluído a Europa, por isso que eu falei dela, e a América Latina, aquela que o Peter Rexett disse, eu vou cuidar do nosso quintal em outubro, e em dezembro sai a segurança nacional, e o resto, o leste da Ásia, para a China. Dividido o mundo. A Rússia é junior partner da China. A Rússia é uma potência regional, como bem definiu o Obama. Ele tinha toda a razão. Projeto de poder mundial tem China. Projeto de poder mundial tem Estados Unidos. Eles dividiram o mundo. Você fica com essa metade que eu fico com essa. E o Trump achou o país certo para usar a sua posse, para usar a sua forma, para assolar sua matilha. É isso que ele fez hoje com o impeachment, falando do impeachment. A Venezuela nada mais é do que resultado disso. Não tem plano algum para a Venezuela, é improviso, é o que diz o Chuck Schumer. É improviso. Eu e você, se olhássemos para essa situação, falaríamos a mesma coisa, concorda, Rodrigo? Sim. Olha, precisa fazer uma transição. Né? É improviso, ele não tem plano algum. O plano que tem sobre Venezuela é tirar do foco da mídia, tirar do foco do eleitor de Trump a inflação, a chegada do desemprego, as tarifas e a vida pior. Os 50 milhões de barris de petróleo têm a função concreta de garantir que a gasolina não suba nos Estados Unidos. Porque é disso que ele tem medo. Venezuela foi a fase 1 de se preparar para a eleição. Foi isso que aconteceu. E não sou eu ou vocês que estão dizendo isso, é o próprio Trump. Esse ponto levanta a lembrança do Jamil, a descrição do Jamil, vamos prestar atenção nisso, de formação de milícia, recrutar gente para trabalhar na ICE, em clube de tiro. Oi, desculpa. É isso. Professor... Essa informação do Jamil é fundamental para a gente julgar o que nós estamos falando. Você está reparando, Gabriela, Sim. que nós estamos ficando, para usar uma expressão dos meus alunos, meio em baixa, meio down? Está reparando isso? Sim, perplexos, né? Perplexos. Você sabe que o nosso chat notou aqui, falou, o professor está até um pouco diferente no jeito de falar, né? Alguém aqui no nosso chat disse... Quase que é uma perplexidade, mas não é mais do que perplexidade. Talvez, assim, notar que nós estamos num momento muito perigoso, perigosíssimo. Talvez com uma consciência muito clara do que está acontecendo, né? Muito consciente. Rodrigo, você me fez entender, não foi outra pessoa que me fez entender. Não foi você eu não. Me fez entender. Nós estamos numa grande Munique mundial, Rodrigo. Essa imagem. Todo mundo querendo acalmar a fera. Não enfrenta. Vamos acalmar todos, sem nenhuma exceção. Japão, Coreia fizeram isso. O único que não tem esse princípio, é o Xi Jinping. Vocês lembram de uma visita do Xi Jinping
para a Califórnia, em São Francisco, especialmente São Francisco, em que ele olha para o Trump está olhando para ele, ele olha para o Trump com um olhar malaio, aquele olhar fixo e duro, e dizendo, eu não tenho medo de você. É só isso. O resto do hemisfério ocidental está se comportando como Munique. É isso mesmo. Professor... Eu lamento essa conclusão, lamento profundamente essa conclusão, porque eu não sou nenhum adepto de guerra alguma, muito pelo contrário. Mas só que nós estamos vendo, né? Sim. O plano para a Venezuela não é só para a Venezuela, né? Professor Trevisan, a gente vai se falar muito ainda e espero que em condições melhores e com respostas mais enfáticas também das outras nações, né, dos demais estados. Obrigada, sempre ajudando também a gente a colocar uma lupa no que está acontecendo. Obrigada, professor. Obrigado. Eu é que agradeço a boa conversa com vocês. Eu agradeço mesmo. Um abraço, Obrigado. meus amigos. Abraço, professor. Muito obrigado. Não, por isso que às vezes eu boto fé só nos xamãs peruanos, naquele grupo que está com a sua reza ali no meio da natureza peruana, pensando na Casa Branca. Porque tem hora que bate o desespero. Eu quero chamar a Cris Serra, continuar nesse assunto com a Cris, e até, Chico, você levantou uma bola que eu vou passar essa mesma bola para a Cris Serra, até porque acho que é importante a gente até tentar ter um olhar para além do que está acontecendo agora, porque os desdobramentos estão muito quentes ainda, Cris. Boa noite para você. Será, foi o questionamento que o Chico Sá fez agora há pouco, que esse momento que está acontecendo, né, uma mulher americana, uma cidadã americana morta por um agente de imigração, será que é o começo de um estopim, de uma revolta, de uma resposta até para o governo Donald Trump? Gabi, boa noite, Chico, Rodrigo, todo mundo que está aqui com a gente. É uma cena muito chocante, mostra no que os Estados Unidos se transformaram, né? Praticamente a gente está vendo esses policiais, esses agentes da imigração, né, se transformaram em milícias que ficam apavorando, aterrorizando as pessoas nas ruas, né? Eu espero, sinceramente, Gabi, com toda a força das minhas esperanças, que esse episódio que acontece na mesma cidade do caso George Floyd, que aconteceu na mesma Minneapolis, em 2020, que isso seja o estopim de um processo de protestos contra o governo Trump, um governo que está, a cada dia que passa, né, está cada vez mais escancarado que é um governo fascista, totalitário, um governo que joga nas ruas esses agentes com essa violência, com essa carta branca, né, para... É o que a gente vê aqui no governo do Rio de Janeiro, quando invade as favelas, né? Atira primeiro, pergunta depois. Esta cena desta mulher sendo assassinada dessa forma foi isso. Atira primeiro, pergunta depois, né? Um governo que faz isso, que lança esse aparato policial diariamente nas ruas, amedrontando e aterrorizando as pessoas. Isso me lembra a Alemanha, quando você lê, né, o período de ascensão do nazismo nos livros de história, a comparação que me vem à cabeça é essa, né? Eu espero que, de fato, depois disso, a população norte-americana, que ainda tem algum juízo na cabeça, perceba o processo em que esse país está mergulhado. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, meu filho morou nos Estados Unidos até bem pouco tempo, né? E os relatos são exatamente esses, das pessoas terem medo de sair às ruas, porque podem ser presas a qualquer momento por essa milícia em que se transformou esse ICE, né? Os relatos são esses, como as pessoas, meus amigos que moram lá, têm evidentemente a aparência latina, é o que basta para você ser considerado um imigrante ilegal, mesmo que você tenha papéis, né? Isso aconteceu com pessoas que estavam legalmente em processo
de obtenção, inclusive, da cidadania ou do green card, né? Isso é o bastante para que essa pessoa seja deportada, sabe-se lá para onde, para uma prisão em El Salvador, para uma prisão... Eu conversei há pouco com um mineiro que passou por todo esse processo, foi preso, ele me descreveu as condições em que ficam jogados lá numa prisão sem saber para onde vão ser levados ou não. Felizmente, ele voltou para o Brasil, né, para a casa dele em Minas Gerais. Alguns vão para El Salvador, para aquelas prisões do Bukele. Enfim, uma coisa apavorante, difícil, gente, falar sobre um assunto desse em pleno 2026, né? Depois da gente o mundo ter passado por todos os horrores que a gente já viu, né? Décadas atrás, 80 anos atrás, e a gente volta a ver esse tipo de situação que, para mim, caracteriza um Estado totalitário e fascista. Ô Cris, a gente estava mostrando imagens aqui na tela da população de Minneapolis bastante revoltada com tudo que está acontecendo, e tem imagens que, por questões de direitos autorais, a gente não pode mostrar, mas que são fortíssimas também e que a imprensa local está mostrando. Tem uma bandeira americana que estava hasteada ao contrário, que é uma informação importante também, que foi queimada logo depois, por conta do protesto do ICE atirando nessa mulher. E o prefeito, eu comentei agora há pouco que o prefeito se posicionou, mas tem a fala completa do prefeito também, o Jacob Frey. Ele diz: eu tenho uma mensagem para a nossa comunidade, para a nossa cidade e uma mensagem para o ICE. Para o ICE, saiam de Minneapolis, nós não queremos vocês aqui. O motivo que vocês disseram para estarem na cidade é criar algum tipo de segurança e vocês estão fazendo exatamente o oposto. E assim, a fala dele é bastante enérgica também, né? Emocionada, né? Assim, no inglês, claro, aqui. Não, e essa imagem, né, Chico, Cris, Gabi, da bandeira dos Estados Unidos queimada, a gente assistia nos últimos anos muito nos países árabes, no Irã, na América Latina, no passado, acho que agora vai voltar bastante, depois da invasão da Venezuela. Agora, a população dos Estados Unidos queimar a bandeira dos Estados Unidos, eu acho que é bastante forte. É muito significativo. Eu estava vendo as imagens aqui, realmente a cidade está um pandemônio, e não era para ser diferente, né? A mulher com o carro, o Trump dizendo que ela jogou o carro nos agentes. Não jogou. A imagem mostra, não precisa nem discutir. A imagem mostra. Ela dirigiu, não sei se ela se assustou, ela estava com o carro ali, o agente atira, queima-roupa. Tem a imagem de novo aí na tela, olha aí. Ela parou, é o carro mais escuro, os agentes descem desse carro cinza sem identificação, se aproximam, ela se assusta, e aí vamos ver o que acontece, olha lá. Manda tirar o carro, ela manobra, a cena seguinte... tentando abrir a porta do carro. Atirou no rosto ou no peito da motorista, uma mulher de 37 anos. Cristina Serra, é uma imagem, você morou nos Estados Unidos, é uma imagem assim, que se não provocar um estopim agora, não sei, realmente. E você vê, esse detalhe que você destacou é muito importante, são carros sem identificação. O que é isso, gente? Se não milícia. Isso é modus operandi de milícia. Né? Só que essa é uma milícia estatal, isso faz parte do aparato estatal. Eu não vejo outra... Eu espero, sinceramente, que a consequência seja uma onda de protestos avassaladora que leve o Trump a perder as eleições de meio de mandato. O George Floyd, que foi em 2020... teve impacto, né, na campanha, obviamente. Ele não foi reeleito naquela ocasião. Perdeu para o Biden, né? Tomara que isso aconteça agora para ter impacto na eleição de meio de mandato, né? Para que os democratas voltem a ter alguma relevância, consigam estabelecer algum tipo de reação, de freio, de contenção ao que a gente está vendo esse presidente fazer. Se não for agora... enfim, se o Trump de fato vencer essas eleições de meio de mandato, nossa, não sei o que esperar para os Estados Unidos e para o mundo, né? Esse é um ano decisivo, né? Ele precisa perder essas eleições, ele tem que perder. E isso agora, depois disso que a gente está vendo, se a sociedade norte-americana não for capaz de despertar e entender o que está acontecendo, né, esse país caminha, de fato, para se tornar uma ditadura, não sei se exatamente uma ditadura, né, podem deixar ainda algum espaço para
livre expressão, né? Mas tudo que a gente tem visto, né, de assédio contra as universidades, né, contra o saber, contra os cientistas, contra artistas, etc., etc., enfim, me espanta muito, sabe, a sociedade norte-americana não ter ido ainda para as ruas, né? Então, depois desse episódio de hoje, talvez isso seja um estopim, espero que seja, porque o Trump precisa ser contido. Ele precisa ser contido. Olha a desordem que ele está provocando no mundo inteiro, quando invade a Venezuela dessa forma e agora já quer comprar a Groenlândia, gente. Que desordem internacional é essa que esse cara estabeleceu, né? Não existe mais nova ordem internacional, existe uma desordem internacional, né, gravíssima, que pode nos levar a uma situação, de fato, sabe, a situações de conflitos aqui, ali. Daqui a pouco a gente vê uma situação espalhada pelo mundo inteiro. Não quero ser pessimista, né? É difícil começar o ano assim, mas a gente também não pode fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo, né? Ô Cris, eu tinha comentado, fiz uma descrição aqui daquela bandeira sendo queimada. A nossa equipe conseguiu as imagens, então para quem está nos acompanhando por vídeo também, a gente coloca aqui na tela uma pessoa levantando, né? A bandeira estava hasteada no começo, é que agora a bandeira já está pegando fogo, mas no começo dá para ver que a bandeira está hasteada ao contrário. E essa pessoa coloca fogo na bandeira dos Estados Unidos, uma imagem que tem um simbolismo muito forte, como estava dizendo o Rodrigo, né? Queimada ali por americanos. Porque a gente costuma ver essa imagem queimada por estudantes em protestos na frente de consulado dos Estados Unidos no mundo inteiro, mas não lá, né? Em território dos Estados Unidos é uma imagem muito mais forte. Muito forte. Eu não sei como é que o Trump... Como é que o Trump e a direita vão usar isso. Uma rápida observação sobre essa coisa de queimar a bandeira, da gente ver a bandeira queimada por norte-americanos, por cidadãos, é que, na verdade, né, nos Estados Unidos há determinados setores da população, né, eu diria amplas parcelas da população, que são norte-americanos, que juram por aquela bandeira, né, trabalham, pagam seus impostos, trabalham duramente e ajudam a construir aquele país, mas essas pessoas, muito antes de Trump, elas são tratadas como se não fossem cidadãs plenas, com todos os direitos, porque a sociedade norte-americana estadunidense é extremamente desigual. Então, ela é muito boa, ela dá cidadania plena, né, para aqueles que têm os benefícios, né, que têm a melhor parte desse bolo, dessa imensa produção de riqueza que esse país é capaz de produzir. Mas há uma outra imensa parcela da população, a sociedade afrodescendente, os latinos que moram nos Estados Unidos, que não fazem parte da festa, não foram convidados. Quando muito, estão lá para limpar, para varrer o salão da festa e para ficar com as migalhas. A todo tempo, eles são lembrados, né, que eles não são cidadãos plenos. E agora, esse tipo de coisa, esse discurso contra latino, né, contra o imigrante, né, quantos cidadãos estadunidenses não têm suas famílias vindo e querendo emigrar também para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, essa situação agora, dessa atuação descarada, criminosa desse ICE, ele bota isso em evidência, ele transformou isso num caldeirão. Por isso, então, se tenha chegado a essa situação, né, de estadunidenses queimarem a própria bandeira, que de fato é um símbolo muito respeitado e muito cultuado lá. Eu até, Cris, sei que a gente não tem muito tempo, mas tem tudo a ver com o que você está falando sobre esse preconceito, sobre não serem enxergados como cidadãos, os imigrantes. Essa fala do Donald Trump racista contra os venezuelanos diz muito também sobre como ele se posiciona e seus seguidores, seus apoiadores também. Então, quero trazer o trecho dessa fala aqui nesses minutos finais que a gente ainda tem. Vamos lá. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They really,
They got hats that are all frayed and all that looks like they're all paid. They don't even know what they're talking. Aqui tá em inglês, mas ele tá dizendo onde eles encontram essas pessoas, são as mais feias que eu já vi, todos desgrenhados, todos eles se parecem. É assim, tão descarado o racismo e o preconceito, né, Chico? É uma fala, assim, que de certa forma impressiona, apesar de a gente já esperar isso de alguém como o Trump, que se coloca dessa maneira, mas acho que diz muito também sobre o que a gente vê da atuação do ICE contra os imigrantes. Fortalece, é uma frase que vai direto para a cabeça de qualquer militar ou qualquer milícia do ICE. É o chamado apito do cachorro. Ele está dando apito do cachorro. Você está separando, esses são os feios do mundo. Os feios, sujos e malvados do mundo. Pode tirar. Também, né? Desumaniza. Agora, eu não sei quem é que diz pro Trump que ele é bonito também, né? Isso é outra questão, mas não é nem o caso de discutir isso. Porque enquanto ele falava, eu pensava Rodrigo, nisso. É que pro Trump é o seguinte, cidadão só é quem é branco de olho verde ou azul. Para essa gente do Trump, só é gente quem é branco e tem olho verde ou azul. O filme Bacurau, vocês devem ter assistido e devem lembrar, né? Tem uma cena que os brasileiros que estão colaborando, né, com aquela gangue lá de norte-americanos no filme, eles dizem, mas a gente também é branco. Aí os estadunidenses começam a rir. Brancos, né? Tipo assim, são latinos, né? Que ilusão sua. Bacurau parecia um exagero, né, Cris? Bacurau parecia um exagero, uma fábula exagerada da América Latina. Meu Deus do céu, tá devendo a realidade do mundo agora. Exatamente. Não, essa cena do filme é isso que a gente está vendo. Olha, gente, só para finalizar uma coisa muito rápida, agora, esses dias, eu assisti a um documentário sobre a Guerra do Vietnã. A maneira como os americanos falavam, né, eu já ia dizer falam, mas falavam na época dos vietnamitas, é a mesma coisa, gente. Quem não é igual a eles, como eu disse, branco de olho claro, não é gente, não presta, não é cidadão, entende? Isso é racismo na veia. Mas, infelizmente, é isso. É assim que eles veem o mundo, como eles nos veem, né? É isso. Cris, obrigada por estar com a gente. Bom ter você de volta aqui nesse ano, querida. Chegou afiadíssima, inclusive. Isso aí. Obrigada. Obrigado. Excelente, como sempre. Vamos em frente, gente, porque vai ser um ano muito, muito duro. Vamos nessa, com ternura e sangue nos olhos. E os xamãs do Peru. Eu só acredito, a China com aquelas notinhas, a Rússia com mais aquela coisa protocolar, só os xamãs do Peru. É isso aí. Vamos ver se agora a gente tem um movimento, né, Chico? Você chama atenção para isso, vamos ver o desenrolar dessa história lá em Minnesota também, onde vamos chegar. Hoje tem provocação histórica, viu, pessoal? Então, fiquem atentos, o professor Lindener Pareto vai conversar com o nosso professor Castro Rocha, a partir agora, das 7 horas da noite, exílio e violência na formação do Brasil é o tema da conversa entre o Lindener e o professor João César de Castro Rocha. Vamos acompanhar? Vamos lá. Amanhã a gente está de volta também, nosso site 24 horas atualizando. E nós aqui nos nossos programas, na nossa programação ao vivo, a partir das 7 horas da manhã, estaremos aqui com o Desperta e a gente no N2 também com as notícias da tarde. Rezar para que o mundo continue, mas ao contrário de muita gente aqui no chat hoje, será que vai durar até pelo menos o carnaval? Mas hoje. Enquanto durar. Desculpa pelo programa apocalíptico, mas não tem outro jeito. Enquanto durar, a gente segue trazendo as notícias do fim do mundo. Diário do Apocalipse. É isso. Total. Boa noite, até amanhã, pessoal. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito
para fazer boas previsões em 2026 também.